João, capítulo 3, versículo 16. Diz assim, eu vou ler, os irmãos acompanharão. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos orar. Senhor, nos dê a tua bênção, derrama da tua graça, completando o que começaste nesta noite, nesse culto. Oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Nós lemos um versículo que faz parte de uma conversa do Senhor Jesus com um homem que era do povo de Israel, da religião judaica. O nome desse homem era Nicodemos. Ele procurou o Senhor Jesus porque ele viu os sinais que Jesus realizava. Ele mesmo disse para Jesus que ninguém podia fazer tais sinais se não fosse ou se não viesse da parte de Deus. Porque o povo de Israel sabia que há um Deus vivo, porque eles conheciam a história de Israel. O Velho Testamento conta essa história, como o Senhor formou um povo de um casal que não tinham filhos. Abraão, Sara era uma senhora já idosa e estéril, nunca teve filhos. E o Senhor fez uma promessa a eles e Abraão creu. A palavra diz que isso lhe foi imputado por justiça. E o Senhor fez com que Sara, com 75 anos, e Abraão, com 100 anos, tivesse um filho. Até hoje, com todo o avanço da medicina, tá ruim fazer isso, hein? Principalmente quem nunca teve um filho. Mas o Senhor fez. Nicodemos sabia disso. Esse foi um fato. E naquele casal o Senhor formou seu povo, o povo de Israel. Mas Nicodemos estava ali interessado em saber quem era Jesus, e ele procurou Jesus, mas procurou de noite para que ninguém visse. Por quê? Porque ele era uma pessoa de uma certa importância no meio do povo de Israel. E o que pensariam os homens dele vendo ele procurar Jesus? É interessante, os nomes todos têm um significado. Sabe o que significa o nome Nicodemos? É uma conjunção de duas palavras do grego que significa salvador do povo, ou vencedor do povo, ou conquistador do povo. Olha só, que ironia! Jesus, o salvador do homem, conversando com um homem que tinha esse nome. Muito estranho. Mas o verdadeiro Salvador é o Senhor Jesus. Nicodemos podia ter um nome. Como muitos se intitulam com nomes bonitos e especiais, mas só Deus pode fazer isso. E o diálogo se decorreu, e o Senhor começou a falar com ele, falou com ele: Nicodemos, lhe é necessário nascer de novo. Aí que ele não entendeu nada, porque ele pensou: como é que eu, sendo um homem idoso, vou voltar ao ventre da minha mãe? Por quê? Porque a mente do homem que não conhece o Senhor, ele pensa de uma maneira que não é a forma que o Senhor está falando. O Senhor tem algo a nos dizer, que não são com palavras que nós vamos entender. Nós temos de abrir o nosso coração para o Senhor revelar o que Ele quer para as nossas vidas. Se não for assim, nós não vamos alcançar. Não tem vocabulário, não tem língua que possa representar
o que o Senhor tem para nós e como o Senhor nos ama. O grego é uma língua muito rica e na época já existia e era falada. Mas mesmo o grego não conseguia representar tudo isso. Por fim, o Senhor falou esse versículo que nós lemos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida. Interessante que nós gostamos de medir tudo que está ao nosso redor. É ou não é? Vou perguntar, qual a distância daqui para Salvador? Eu tenho certeza que a maioria daqui sabe. Por quê? Porque já olhou lá, já estudou, já procurou saber. Quantos metros quadrados tem a tua casa? Com certeza, teu apartamento, aonde você mora, você sabe. Nós gostamos de medir. E isso é muito bom. Nós vivemos em um mundo que nós podemos medir, comparar, nós podemos fazer com que recursos sejam criados que nós possamos entender o que está ao nosso redor. Isso é muito bom. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Qual é a medida que se usa para amor? Existe alguma? É um sentimento. Você conhece alguma medida que possa medir esse sentimento que nós chamamos de amor? É interessante que no português a gente só usa uma palavra. Às vezes nós temos um animalzinho de estimação, como eu amo o meu cachorrinho. Mas às vezes nós temos um filho, usamos a mesma palavra, como eu amo o meu filho. Você usa a mesma palavra para o seu esposo, a sua esposa, o seu pai, sua mãe? Difícil? São coisas totalmente diferentes. O que você sente por um animalzinho de estimação é a mesma coisa que você sente pelo seu filho? Não é? Eu tenho certeza que não. O que você sente pelo seu esposo é a mesma coisa que você sente por esse animal de estimação, ou até mesmo sentimentos. O que você sente pela sua esposa é a mesma coisa que sente pelo filho. São sentimentos diferentes, são especiais, são maravilhosos. Mas além de nós não conseguirmos medir o tamanho disso, nós não conseguimos expressar direito o que está representado nessa palavra. Mas para que Deus pudesse ser entendido por cada um de nós, o Senhor fez uma comparação. Jesus disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira, aí é aquilo que nós falamos que não tem como medir. Mas o Senhor colocou mais adiante algo que nós podemos comparar, que enviou o seu único filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Você tem filhos? Quantos? Amamos todos eles. E se tivesse um só? Você por acaso daria esse filho em troca da salvação de alguém, do livramento de alguém? Você faria isso? Eu não faria. Eu não faria. Você faria, Júpiter? Mas Deus fez. Deus fez por você. Você sabe o tamanho desse sentimento de Deus por tua vida? A palavra diz que vale mais a salvação de uma alma do que todo mundo.
Esse mundo que está aqui, e Deus amou o mundo de tal maneira, não é esse mundo que Deus amou, porque quando Deus criou, nós vamos ver em Gênesis, lá no capítulos iniciais de Gênesis, quando nos fala da criação, no original hebraico, a palavra usada para criar é bará. E essa palavra, esse verbo no hebraico, só pode ser usado por Deus, porque como homem nós podemos criar alguma coisa, mas aquele verbo significa criar do nada. E só Deus pode criar do nada. E criar do nada por um tempo. Então, Deus criou do nada esse mundo por um tempo. E a palavra em Apocalipse nos diz que Deus fará nova todas as coisas, novos céus, nova terra. Tudo já está definido. Então, o mundo que esse versículo fala que Deus amou, não é esse mundo. É a tua vida. A tua vida. Agora, como fazer você sentir isso? Como fazer você perceber isso? Nós falamos aqui, os pastores aqui passaram alguns sinais de algumas operações maravilhosas que o Senhor está fazendo no nosso meio. Algumas, porque se fôssemos falar todas, nós íamos passar a noite toda, porque todos que entraram aqui nessa noite estão recebendo uma bênção do Senhor. Todos. E Deus não quer nada em troca. O que eu tenho de pagar? Você não precisa pagar nada, porque o Senhor pagou o preço. Ele enviou o seu filho, o único filho, para morrer na cruz. E ressuscitou ao terceiro dia, porque ele não tinha pecado. Mas ele fez isso, e quando você aceita Jesus, você está aceitando aquele sacrifício. Um pagamento que nós não temos como pagar a Deus por uma vida eterna. Volto a dizer, você não quer sentir esse amor de Deus pela tua vida? Tem um outro detalhe. A palavra do Senhor diz: não por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito. O Senhor, embora sendo o Criador de todas as coisas, inclusive Ele nos criou. Se você disser, eu não quero, Ele não vai forçar. Por quê? Porque Ele nos criou com uma coisa chamada livre-arbítrio ou livre escolha. E Deus não vai contra a sua própria palavra. Mas se você disser, eu quero sentir esse amor, eu quero sentir esse sentimento, eu quero conhecer esse sentimento, esse teu sentimento pela minha vida. Se você disser isso, aí Ele faz. Mas tem que ser sincero, porque o Senhor, Ele conhece o nosso coração. Não dá para enganar a Deus. Ele conhece os nossos pensamentos antes que eles venham para nossa cabeça. O Senhor te conhece muito bem. O Senhor conhece todos os detalhes da tua vida. O Senhor sabe o que você está necessitado. Pois é por isso que Ele enviou seu Filho. Interessante. Como homem aqui ativo, nós estamos encerrando, mas na conversa, Nicodemos se auto-intitulou vencedor do povo, conquistador, salvador do povo. Como um homem cria, tentando alcançar situações, mas que no fundo a realidade é a falta de conhecer esse amor de Deus. Porque quando nós conhecemos o amor de Deus pelas nossas vidas, e isso conhecemos quando aceitamos Jesus como nosso Salvador, porque a palavra aqui diz que deu
Deu para quem? Para você, para mim, para o mundo, mas o mundo de Deus é o homem. Deu seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é outra coisa que nós não entendemos direito, mas se temos Jesus, ele revela o que é vida eterna. É algo especial e maravilhoso. Até quando você vai tentar criar soluções para os problemas na sua vida? Você não está errado. Nicodemos não estava errado. Só não pensava. Ele era salvador de alguma coisa? Ele se intitulou assim. Tanto não era que ele foi até Jesus. E a palavra diz que quando Jesus morreu, ele era discípulo de Jesus. Ele teve uma experiência com o Senhor. Você vai sair daqui da mesma forma que entrou. Não vai dar nenhuma oportunidade a você mesmo de conhecer o amor de Deus. Basta só você dizer, eu quero sentir. E dizer, Senhor, entra na minha vida. O preço o Senhor pagou por nós. Mas a bênção da vida eterna, Ele nos dá. E você poderá sair daqui nesta noite com essa bênção. Nós vamos cantar mais um hino e encerrar o culto. Nós vamos chamar o pastor Araís aqui para nos despedir. Vamos cantar mais um hino.